Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Pavel Durov, que é o cara que criou o Telegram e que ele fez uma declaração muito polêmica recentemente. Ele disse que tem mais de 100 filhos biológicos porque ele fez doação de esperma e coisa e tal. E ele disse que planeja tornar público o seu código DNA para essas crianças e adolescentes poderem se encontrar mais facilmente, né? E isso começou há 15 anos com um amigo que abordou ele com um pedido estranho de doação de esperma, porque a esposa não podia ter problema, não podia engravidar por problema de fertilidade dele. E eu ri muito antes de perceber que ele estava falando sério, coisa e tal. O chefe da clínica falou que o material de doador era de alta qualidade, que estava em falta e não sei o que lá, e que era meu dever cívico doar mais esperma para ajudar casais anonimamente, né? E eu vou te falar um negócio, cara. Eu fico imaginando isso daqui. Ele vai tornar... O cara tem dinheiro, tá? O cara é o fundador do Telegram. O Telegram, aqui no Brasil, nem é uma plataforma assim tão badalada, embora muita gente use aqui no Brasil, mas no leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, em toda a Europa, é muita gente que usa o Telegram, tá, gente? O que é o WhatsApp aqui no Brasil é o Telegram em muitas regiões do mundo, né? Então é muito usado, o cara tem muito dinheiro. E aí que eu falo, bicho, isso é um cara macho, tá? Macho não porque tem filho, ter filho é fácil, é só tocar punheta num potinho, você faz filho aí com doação de esperma. Macho no sentido de não ter amor ao dinheiro dele, porque o que vai ter de gente entrando na justiça? Ah, eu sou filho do Pavel Durov, cadê minha parte da herança? Eu vou te falar um negócio, cara. Essa notícia foi sugerida por 50 tons de imposto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Tem um porém nessa história, né? Como eu falei, o cara é macho, vai ter gente querendo pensão dele, é lógico, porra, tu descobre de repente que tu é filho biológico de um cara milionário, tu não vai entrar na justiça? Um monte de gente vai entrar na justiça contra ele, um monte desses filhos aí vai entrar na justiça contra ele. Então, isso é que eu digo que ele é macho de falar isso aqui, de abrir esse negócio e dizer que tem filho biológico por aí, porque vai sair cara essa brincadeira pra ele. Ou não. Porque tem uma outra história. O Pavel Durov também é um amante de criptomoedas, né? É um cara que justamente ele foi perseguido na Rússia, ele é russo, né? Ele começou o Telegram na Rússia, mas foi expulso de lá porque brigou com o governo russo, justamente porque o governo russo exige um grau de censura nas aplicações todas lá, nas redes todas lá, e queria também do Telegram esse tipo de coisa, né? Queria que o Telegram dedurasse os usuários, entregassem informações para a polícia, aquele negócio todo de ditaduras que a gente está super acostumado aqui no Brasil, igualzinho o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil, o Putin faz lá na China, ou desculpa, lá na Rússia, de exigir que o pessoal entregue informações e coisa e tal, dedurar o pessoal, e ele falou que não ia dedurar, que não ia entregar informações, acabou brigando, saiu de lá, hoje em dia ele mora nos Emirados Árabes Unidos, e desde esse momento, né, é lógico, ele teve um monte de problema, porque você tirar uma empresa de um país não é uma coisa fácil, meu amigo. Experimenta aí tirar dinheiro de um país aí. Não é fácil, não. Mas o que salvou ele foi justamente porque, como ele tem esse lado tecnológico, ele vai para o lado das criptomoedas. Inclusive o Tom, né, que é a criptomoeda do Telegram, está crescendo bastante, justamente porque é uma criptomoeda que tem muitos usos, né? Você pode, por exemplo, comprar trompa para comprar um número neutro no Telegram. O Telegram tem isso, né? Se você tem um número no WhatsApp, por exemplo, você tem que ter um número do Brasil, você tem que ter a linha de celular aqui no Brasil. O Telegram dá para você comprar uma linha de celular virtual, que não existe de verdade, né? Você compra com tom. Eu já fiz até um vídeo explicando como é que faz isso lá atrás. E qual que é a vantagem? A vantagem é que o seu número não é um número brasileiro. Não vai, os canais que são censurados no Brasil, você continua vendo, porque o seu número não é um número brasileiro. Então, é muito simples. Você não precisa fazer instalar VPN, não precisa instalar proxy, não precisa fazer nenhuma configuração. Você compra esse número diferente e você pode acessar os canais todos. Então, tem umas sacadas bacanas do cara, né? Eu confesso para vocês que eu não gosto do Telegram, não gosto, assim, por uma questão de uso, né? Eu tô acostumado a usar o Twitter, depois que você acostuma é difícil mudar, mas enfim. Mas aí que eu falo que é a loucura dele, ó. Planejo tornar meu DNA de código aberto para que meus filhos biológicos possam se encontrar com facilidade. Claro, há riscos, mas não me arrependo de ser doador. Que risco que tem? Justamente, eu imagino questão de pedir pensão e pedir herança dele eventualmente, né? Enfim, essa foi a declaração do cara. E aí que eu falo, realmente eu vou te falar uma coisa, tem que ser muito corajoso para fazer isso, hein? Porque o que vai ter de gente querendo tirar uma casquinha, querendo tirar dinheiro do cara, não tá no gibi. Ou será
que ele está com tudo guardado em criptomoeda mesmo e daí nada mais importa, né? Não sei, é uma possibilidade também, né? Isso é uma coisa interessante, porque é o que eu falo para vocês, muitas das leis estatais que existem hoje vão ser colocadas à prova justamente nesse momento em que a humanidade toda pode, se quiser, adotar um padrão Daniel Fraga, né, de guardar todo o seu patrimônio em Bitcoin ou em criptomoeda qualquer, e daí meio que, assim, é lógico, podem sempre te prender, tá? Isso sempre existe essa possibilidade de te prenderem. E também não quer dizer que não possam te roubar, né? O cara, mas eu tô com tudo em Bitcoin, em criptomoeda, e é só eu não falar minha senha que o ladrão não tem como tomar. Pois é, o ladrão aponta uma arma na sua cara e diz aí, fala a senha. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar a senha, pô. Vai fazer o quê? Vai morrer? Aí se você morrer, você também não aproveita nada do seu dinheiro, né? Então, no final, essa é a situação. O cara que tem dinheiro, ele pode talvez fazer uma coisa dessa, se proteger usando estados que são amigos, né, que não vão te entregar por qualquer coisa. Os Emirados Árabes Unidos têm essa característica, né, com milionários eles fazem isso, não é para qualquer um, mas para milionários eles fazem isso. E também você pode se proteger com as criptomoedas, então não tem como o governo confiscar seu dinheiro no final das contas. Como é que você resolve isso? A maneira correta de resolver isso é justamente com a visão libertária da coisa. É o que eu falo para vocês, a única saída que existe no longo prazo é os governos diminuírem muito de tamanho. Toda a legislação diminuir muito de tamanho. Você vai ficar basicamente com o mínimo ético, que é a ética libertária, que é o princípio da não agressão. Sem isso, você simplesmente não teria paz, então as pessoas têm que obedecer ao princípio da não agressão. Se você não sabe o que é o princípio da não agressão, procura lá no Ancapsu Classic o que é o PNA. Eu explico o que é o PNA, o princípio da não agressão, que é um princípio básico libertário, né? E você pode procurar também o que é a ética argumentativa, em que eu explico a ética argumentativa, que é uma forma de se derivar o PNA, o princípio da não agressão a partir de preceitos lógicos, né? Você vai ter um mínimo de leis, de normas que precisam ser seguidas por violência, né? O PNA é isso, você dá o direito a outra pessoa de usar violência contra você se você agredir essa pessoa primeiro. Então, isso é necessário. Fora isso, tudo é contrato. E aí sim você pode resolver esse tipo de problema. Por quê? O caso do Pavel Durov, quando ele doou esperma, ele assinou um contrato lá. Contrato faz lei entre as partes. O contrato previa pensão para o filho? Não, não previa. Então tá tudo certo. Ele está fazendo a coisa correta. Porém, se você forma um casal, você forma uma família, começa a criar um filho, o pai separa da mulher e deixa o filho sem capacidade de ser, sem sustento. É justo isso? Não. Tem que ter um contrato no momento do casamento em que as duas partes se comprometam ao sustento do filho. E aí fica muito mais fácil, porque aí você tem um contrato nesse caso, você tem a ligação, foi voluntário, a pessoa aceitou aquela lei para ela, né? É muito mais fácil de você fazer valer essa lei do que fazer valer hoje a lei que existe, né, de obrigação alimentícia imposta pelo governo. Né? Hoje você tem essa obrigação alimentícia independente se você assinou isso num contrato ou não, mas aí que tá, o governo está cada vez mais sem dente, está cada vez mais sem possibilidade de realmente, se a pessoa se preparou, manteve o patrimônio dela em criptomoedas e coisa e tal, simplesmente você não consegue acessar o patrimônio dessa pessoa, o governo não tem como forçar aquela pessoa a pagar as coisas, né? É isso aí, uma experiência interessante do Pavel Durov, o cara é macho mesmo, macho de ter coragem de botar o dinheiro dele na reta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.